Boa tarde! Ai, que delícia! Estamos live para mais uma segunda sem desculpa. Deixe enquanto o Instagram avisa as pessoas que estamos aqui, vamos avisar as pessoas que já estamos aqui. Muito bem, muito bem. Oh, ela já chegou, Simone, já chegou. Deixa eu convidar a Simone. Aguardando. Essa é a parte mais gostosa. Muito bem. Olá, Oi, oi, Simone! oi! Tudo bem com você? Tudo bem? Que E por aí? delícia! Aqui também, friozinho, né? Pronto. Mas Ah, é. hoje um belo de um sol para alegrar a segunda-feira, Tá né? bonito, né? Tá Hoje, lindo hoje, eu, hoje. hoje eu fui malhar de manhã cedo Hum, e apesar do friozinho, o dia tá tão lindo que a gente mete um casaco lá, faz o que tem que fazer só para poder caminhar na rua, né, Aline? é verdade. É Ave Maria, gente. É verdade. Simone, antes de mais nada, obrigada por aceitar meu convite, para me falar de um tema tão gostoso, né? Dessa questão da Imagina. organização, que muitas vezes as pessoas acham que é só colocar algumas coisas no lugar, e isso é tão amplo, né? Então, por isso eu te convidei para vir falar sobre, né? Tô só esperando o Instagram fazer algumas distribuições, convidei algumas pessoas, seja bem-vinda, Flávia, bem-vinda. Então, assim, para que todos tenham essa informação, né? De uma segunda sem desculpa, porque Sim, chega, né? E muitas das vezes a gente vai entulhando tantas coisas, né? Tantos sentimentos, engolindo tantas coisas, né? E o que que isso tem a ver nessa com a organização da minha casa, das minhas coisas? E aí, nada melhor do que a voz de uma especialista. E foi por isso que eu te convidei. Seja muito bem-vindo, o obrigada. espaço é todo seu, viu? Obrigada, Aline. Fico muito feliz com esse convite. É um tema, né, que principalmente para nós mulheres é uma coisa que nos assola assim desde sempre, né? E segunda-feira definitivamente é o Dia Nacional de começar qualquer coisa, né? Eu não falo nem Exato. só sobre dieta, exercício físico, mas assim, na segunda eu começo qualquer coisa. E tá tudo bem, desde que você realmente comece e continue, né? O que você Uhum, se propõe a fazer. Agora, definitivamente, quando a gente fala de alimentação, de dieta, né? De uma forma macro, né? De uma forma uhum, ampla, não, uhum. não dieta restritiva e tal, que a gente nem vai entrar nesse tema, mas de situações que você se propõe a fazer, que de alguma forma te exigem uma disciplina, né? E Uhum. aí, quando a gente fala de comer direito, de se exercitar, de meditar, seja lá o que for que te exige uma disciplina, a organização é algo que tem que caminhar junto com você. Não tem como, E exato, porque né? se não caminha junto, você fica com aquela sensação de que o dia te engoliu. Hum, E aí, o que que você acaba fazendo no final do dia? Querendo engolir aquele dia, querendo engolir aquela exatamente. frustração, querendo engolir aquilo que você tem a sensação de que passou por cima de você, né? Que usou o seu tempo de forma não organizada, vamos dizer assim. Porque você falou da questão da dieta e é isso, né? Não é a dieta restritiva que emagrece, é a dieta nutritiva que te dá munição e energia para fazer as coisas. Só Exato. que é tão rotulado essa coisa da palavra dieta que eu não gosto nem de usar. Aham. Porque é bem isso, quando eu falo dieta, a pessoa fala, não, mas dieta é restrição. É, Não. E até exatamente. para trazer um pouco de libertação para as pessoas que estão aqui e não me conhecem ainda, eu sou a Aline Bitton, idealizadora da Final do Corpo e Mente. Então, assim, na verdade, o que, que a gente trabalha de tão diferente assim, né? É o que te leva a fazer o que você faz. E aí, o que, que a organização tem a ver com isso, Aline? Tudo.
Uhum, uhum. Tudo. Porque por muitas das vezes as questões desorganizadas de uma casa, e eu não estou falando de o copo impecável sempre ali na cristaleira, não. É do seu conceito de organização, né? O tamanho do impacto que tem nisso na gente, né? No Exatamente. indivíduo, de acordo né, com o que a gente tem de ideia de organização, de ideia de acumulação, né? Uhum. De não deixar ir, né? Quantas coisas a gente às vezes não deixa ir e às vezes desencadeia a depressão. Porque isso é a É. depressão, é o excesso de passado nesse. Tá no presente, né? Você tá com a cabeça lá no passado. E quando a gente Uhum. fala de alimentação, a gente não fala de cérebro, de capacidade cognitiva. Você está falando de cérebro inconsciente. E é por isso que muitas das vezes as pessoas se acham incompetentes e quando a gente fala de emagrecer. Só que, na verdade, não é Uhum. questão de competência cognitiva, é uma questão de Uhum. vivência, história de vida, as coisas que você acumula no seu dia. E é por isso que a Simone está aqui hoje. Exatamente. Essa, essa questão da organização, assim, até para a gente falar de uma forma macro, né? Primeiro você falou do copo, né? Nossa, tem uma luz aqui, o sol tá bem aqui, Tá ó. Tá. lindo. Olha Para só, mim aqui tá gente. lindo. Mandei trazer para Ai, essa que live. delícia. O Mas sol tá olha, refletindo deixa num esse. prédio e tá refletindo aqui no meu rosto. Mas deixa eu contar uma coisa. A gente vai falar sobre organização de ambiente, tá? Primeiro, você falou essa questão do copo certinho e tal. A nossa casa não é hotel, a nossa casa tem vida, principalmente quando a gente tem criança em casa. E é assim mesmo que deve ser. As coisas devem sair do lugar. Porque quando as coisas saem do lugar, quer dizer que elas estão sendo manipuladas, estão sendo usadas. E é isso mesmo que tem que ser. Qual que é o grande lance da organização com isso? A organização, ela traz uma casinha definida para cada coisa. Então, por exemplo, se as crianças tiram absolutamente tudo do lugar durante o final de semana, todos os brinquedos e tal, isso é maravilhoso, desde que exista uma casinha para que elas consigam voltar esses itens para o lugar. E isso vale para os itens de cozinha, para os itens do nosso closet, por exemplo, né, do nosso guarda-roupa. Então, o grande lance é você ter uma casinha para cada coisa. E aí a gente pode trazer esse mesmo conceito para dentro da nossa cabeça, né? Que é ter uma casinha para cada coisa, um momento para cada coisa. E aí quando você se propõe, né, a se organizar, a se alimentar, por exemplo, de uma forma mais saudável, por exemplo, você ter uma disciplina e uma constância nos atos diários te trazem esse hábito. E aí, daqui a pouco, você está se alimentando de uma forma saudável. Mas como é isso, Simone? Olha só, eu vou te falar como eu faço, tá? Então, por exemplo, eu quero introduzir na minha alimentação todos os dias frutas, por exemplo. Fruta é uma coisa que eu não tenho hábito e eu quero introduzir, eu quero que isso faça parte do meu dia a dia. Como é que isso fica mais fácil, né? Como é que eu me organizo de uma forma mais fácil para que eu coma fruta todos os dias? Você precisa verificar quais são as suas dificuldades. Ah, Simone, se são frutas que eu tenho que descascar, eu já fico com preguiça. Aí eu já não quero descascar, e aí eu já não quero comer, e aí eu já não consumo. Então, você vai, por exemplo, organizar dentro da sua geladeira um espaço onde você vai colocar uma vasilhinha com a sua fruta já cortada, já descascada, já estruturada para a semana, por exemplo. Então a gente consegue deixar 10:30 da manhã é a hora que eu como fruta, vamos supor, né? Então eu já vou ter lá fruta da semana toda cortadinha, estruturada dentro da minha geladeira. A única coisa que você tem que fazer é ir lá e pegar. Mas como que aquela fruta aparece na geladeira? Você precisa se organizar um dia na semana para ou você é, fazer essa organização, ou seja, pegar todas as frutas que você vai precisar durante a semana, picar, colocar dentro de uma vasilhinha e botar na geladeira, ou orientar a pessoa que trabalha com você, por exemplo. Né, Aline? Então, assim, ó, Exatamente. Isso, pedir ajuda para quem, por exemplo, tem criança pequena, por exemplo, Aham, gente, isso a gente precisa mesmo. exatamente. Eu tenho uma de 1 ano e 10 meses, então assim, eu não sei como eu daria conta se fosse só eu para conduzir tudo a Uhum, casa, porque todas nós temos múltiplos papéis, né, Simone? A exatamente, gente é exatamente. mãe, a gente é empresária, a gente é mulher, a gente é filha, a gente é tia, a gente é Uhum, amiga, enfim.
E aí, se eu não tenho um pouco de organização nisso, fica parecendo que a minha vida está fora Funciona. do trilho. É. E E aí tá sim, mesmo, né, Aline? E acaba que fica mesmo, né? Porque a gente tem aquela. Eu também tenho a Helena, que tem 1 ano e 10 meses, e tenho a Manuela, que tem 4 anos. Helena, a minha também é Helena. Aí, ó, já não tem nem criatividade, né, Aline? Mesmo Não, nome, as meninas. com H ainda. Você quer ver? É, e claro. É. Então é assim, a gente tem a sensação, se você não tem a organização mínima, gente, e a organização ela é muito mais da cabeça do que dos objetos, de um modo geral. Tem alguma, eu Exato. não sei como é que isso é para vocês em casa, mas, por exemplo, domingo à tarde na minha casa parece um cenário de guerra. Então, assim, as coisas estão extremamente fora do lugar, as meninas estão ensandecidas, é brinquedo para todo lado. Ontem eu falei pro meu marido, eu falei, que diabo é isso, gente? Quem Aí a gente passou se por aqui? diverte. Só que assim, quando tem a casinha de cada coisa, em 15 minutos você consegue passar por todos os cômodos da sua casa e ir ajeitando as coisas. Porque tem uma diferença de organizar e arrumar, né, Aline? Sim, O arrumar é você colocar as coisas no lugar. Essa garrafa vai aqui pro armário, essa roupa para cá, esse brinquedo para lá. E o organizar é quando você usa de métodos de organização para criar as casinhas para cada objeto. Aí você passa para organização. Então você usa um tempo da sua vida, sei lá em que momento, para organizar a sua gaveta de roupas íntimas. Na hora que você faz isso, você vai fazer isso uma única vez, porque depois é só arrumar. Ou seja, o que saiu da gaveta, volta para a gaveta do jeito que você definiu. Ah, Simone, mas para você é fácil falar, porque você é personal organizer. Gente, se você for lá no meu perfil no Instagram, eu mostro como é que você faz todas essas técnicas, como é que você dobra, como é que você etiqueta, que caixa que você usa. Tá lá. E hoje a internet, né, o YouTube, sei lá, te dá todas verdade. essas possibilidades para que você consiga executar em casa. Né? Então, o que precisa estar claro para você é essa diferença de arrumar e de organizar. Então, organizar você define cada casinha e arrumar depois você bota tudo no lugar. E você deve escutar muito as pessoas dizerem assim, mas eu não tenho tempo de organizar, não tenho Muito. tempo. Então, É, assim, se a gente não, é o que eu falo muito com relação à respiração, cuidar da saúde ao invés da doença, que é o quê? Se você não arrumar um tempo para organizar essas coisas, vai sempre estar assim. Você sempre vai uhum, estar com a sensação de que foi engolido pelo dia, de que sua casa você não acha nada, de suas crianças são isso, que seu marido é é, aquilo, que você é desse jeito, que nananã. é, Ou seja, sempre com o que eu chamo de historinhas. E aí você é. vai deixar de ver as coisas legais da vida. Por exemplo, a Simone podia estar reclamando da luz que estava batendo do sol no rosto dela. Ela tinha duas saídas ali. E ela falou: não, eu trouxe foi de presente. Olha que É, lindo isso aqui. Então, assim, tudo é o ajuste de olhar. Para é, tudo, tudo. é. Quando você tem uma casa organizada, eu não sei vocês, mas se quiserem comentar, vai ser um prazer que ela Uhum. responder. Eu fico com a sensação de que, pô, agora eu posso começar a trabalhar, por exemplo. Se eu tenho a minha mesa com tudo fora do lugar, eu fico com a sensação de que Nossa, eu estou fora do lugar. exatamente. E eu tenho uma dica para dar para as pessoas que estão nos assistindo sobre a questão de não ter tempo, tá? Que é o seguinte: a primeira dica que eu dou quando a gente vai organizar alguma coisa, qualquer coisa, é ir por partes. A maior bobagem que a gente pode fazer na vida, e a gente vê muito isso em documentário de organização, em canal de organização. Quem conhece a Mary Kondo, que é a japonesa da organização, por exemplo, tem um documentário dela no Instagram que ela manda tirar tudo do armário para que você possa organizar. Então, você vai organizar seu guarda-roupa, tire tudo do guarda-roupa. Eu vou te falar uma coisa: nunca faça isso. Porque na hora que você faz isso, que você tira tudo do lugar para organizar, o caos está colocado, o caos está pronto, tá? Então, se a gente Tá não mesmo? tinha tempo antes, na hora que você faz isso, o que você vai fazer? Você vai ter que catar tudo que você jogou em cima da cama e voltar para o armário. Porque um dia é insuficiente para você organizar de uma forma
perene, né? De uma forma com método, para que isso perdure depois. Um dia é insuficiente. Então, dica número 1, eu acho que é a dica de ouro. Se eu puder dar só uma, faça por partes. E por partes é por partes pequenas. Então, você vai organizar o seu armário, você vai arrumar hoje a sua gaveta de calcinha. Ponto. Amanhã você vai arrumar a sua gaveta de blusas. Depois de amanhã, os cabides. Você vai demorar uma semana, 10 dias para arrumar seu armário. É isso mesmo. Só que você vai fazer por partes, de forma tranquila e melhor. Ao final de cada etapa, com a sensação de que você finalizou um processo. Isso Sabe como é? Sim. Essa sensação, eu acho que é o que a gente procura quando a gente se envolve num processo desse de organização. Sim. Porque, acompanha comigo, minha gente, você vai organizar a sua gaveta de blusas. A primeira coisa que você vai fazer é descartar, você vai começar a olhar peça por peça para ver o que serve, o que não serve, o que conversa com a mulher que você é hoje. Aline, vê se você concorda comigo. Quando a gente tem filhos, a gente é uma pessoa antes do filho e depois do filho. Acho que isso é muito claro. Só que eu vou falar de uma coisa prática. Além de mudarmos como mulheres, mentalmente falando, nós mudamos fisicamente falando. Um pós-parto é um negócio muito louco. Achei alguém que define o pós-parto como eu. O que é Olha, pós-parto? Muito louco. É muito louco. E olha que eu vou falar só de estética, tá? Vou falar esteticamente falando. Vou falar da minha experiência. O dia que eu tive a minha primeira filha, que eu olhei no espelho, eu falei, ferrou. Nunca mais meu corpo vai voltar. Que é assim, você tirou um bebê de dentro de você e parece que o bebê continua lá. E aí leva um tempo para que isso volte ao normal e etc e tal. E aí vem a questão de que você quer mais conforto, você quer evitar saltos muito altos, você não quer uma roupa que te aperta mais. Então tem uma série de questões que quando você olha para sua gaveta, por exemplo, você fala, cara, isso aqui, essa blusa, por exemplo, não conversa com a mulher que eu sou hoje. E tudo bem, agora, né? Não tem nada de ótimo, errado nisso. Maravilhoso. E aí, isso leva tempo. Eu tô te falando tudo isso para te dizer que isso leva tempo, porque em uma gaveta só, você vai fazer o descarte, você vai analisar peça por peça, vai tirar aquilo que não serve mais por qualquer motivo que seja, para organizar só o que ficou. Só com isso, você vai levar um meio-dia. Ah, não, Simone, mas eu faço rapidinho, 1 minuto eu faço. Ótimo, mas você é exceção. Porque geralmente a gente analisa, aí a gente pega a blusa e fala, ai, não, gente. Mas eu fui naquela festa. Eu fui naquela festa que foi tão divertida aquela festa. Ou seja, as pessoas estão apegadas a momentos, né, Simone? Exato. E não a peça em si. O momento ele pode voltar, ele vai voltar num outro formato e não necessariamente com aquela roupa, né? Exatamente. E já que a gente está falando sobre alimentação, exercício e mindset, né? Eu não sei nem se a gente pode usar essa palavra, mas acho que fica mais fácil para entender. O que eu pego muito de cliente? Aline, vamos arrumar aqui teu armário e vamos fazer um descarte. Aí a Aline vai e me apresenta uma mala cheia de roupa, que ela fala assim pra mim, isso aqui eu tô guardando para quando eu emagrecer, para quando eu voltar ao corpo que eu tinha antes de ter minha filha. Aline, eu sempre falo a mesma coisa. Quando você emagrecer, quando você chegar no corpo que você almeja, eu te garanto, você não vai mais querer nenhuma dessas roupas que tá aqui, porque a transformação mental foi tão grande, aquilo para você te trouxe esforço, você precisou se dedicar, você precisou mudar como pessoa, que você não quer mais o velho, você quer o novo. Então não precisa ficar guardando o velho, esperando uma nova situação, porque quando você for essa outra mulher que você está buscando, seja para o caminho que for, tá, minha gente? Você não vai querer mais o que tá ali, você vai querer o novo. Então não faz sentido. E é legal você falar disso, porque é bem isso mesmo. Exatamente isso. Quando a gente fala de mudança, de emagrecer, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas o que você vai fazer? Você vai me dar dieta? Você vai me dar exercício físico? Eu falo, não, isso tudo você já tentou. Exato. Isso tudo se abusar, você sabe mais que eu.
E é Então, na mesmo. verdade, o que precisa ser mudado é o que está um passo antes, né? E Por se a quê, gente vai né? mudar um passo antes, o porquê, o que, que me leva a fazer aquilo, você vai ser um indivíduo diferente quando você termina um processo. E aí é o que você falou, aquilo que eu olho naquela mala de sentimentos, porque ali é uma mala de Hum, sentimentos. é, A hora que eu olho aquela mala de sentimentos, de roupa que eu usei, de histórias que eu vivi, de coisas que eu gostava, eu falo, peraí, mas eu posso viver essas histórias novas, me abrir para o novo, e eu não preciso dessas roupas. uhum, Não é isso aqui que vai definir se o momento, como eu vou me sentir comigo, vai voltar ou não. Muito pelo contrário. exatamente. Aquilo ali fez parte da minha história, assim como o meu número 54 um dia também fez parte da minha história, e hoje não faz mais, e hoje outras roupas, outras coisas fazem parte da minha história, Com né? Então alguém certeza. até colocou aqui, ó, para se organizar, quer ver aqui, ó, eu só consegui me cuidar de mim e priorizar a minha saúde foi priorizando o meu tempo, e é isso, porque tudo Isso. vão ser escolhas, tudo vão ser escolhas. É o que eu É, escolho fazer com, por exemplo, cada um de vocês que estão aqui hoje podia estar escolhendo, tem 50 mil lives acontecendo ao mesmo tempo. Tem é, 50 mil outras coisas no YouTube acontecendo. Vocês estão aqui por uma é. escolha. Porque o assunto chamou a atenção de alguma forma, ou seja, eu quero alguma mudança, eu quero absorver algum conteúdo. Vamos ver o que a Simone vai trazer para a gente de presente, né? Então é isso. Eu acho que eu acho que qualquer mudança que você resolve fazer na sua vida, se você começa com pequenos passos, ela fica mais sedimentada. Você consegue praticar aquilo ali mais vezes. Eu vou te dar um exemplo comigo. É, meditação é uma coisa que todo final de ano, sabe quando a gente vai fazer a listinha do final de ano? Fala coisa, agora, esse ano que vem eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. E meditação tá na minha lista tem uns 5 anos, Aline. Não consegui executar de jeito nenhum. Ah, mas não, eu não tenho paciência, eu vou largar esse negócio de meditação pra lá porque não funciona pra mim não. Aí, quando foi esses dias mesmo, tá? Dentro deste mês, eu tive dengue, tá? Peguei dengue, gente. Olha, o negócio do satanás, que eu não desejo pra ninguém. E aí eu Eu fiquei mal, imagino. eu fiquei muito mal. E é muito louco que quando a gente é empreendedora, a gente fica numa loucura do nosso trabalho, da nossa casa, do nosso filho, e a gente não para um minuto aí, você fica doente. Pá, tem aquele corte que você tem que sossegar. Você não tem escolha, Não você tem uma precisa se opção. recuperar. Você precisa viver, né? Eu falava pro meu marido, menino, não posso morrer agora, não. Tô cheio de conta pra pagar, menino, não posso. E aí, fora a brincadeira, você começa a reavaliar um monte de coisa. E há muito tempo, Com as pessoas que certeza. estão perto de mim, elas falam assim, Simone, diminui o ritmo, diminui o ritmo. Minha mãe fala, não é só Deus que mata, não. E aí eu, tá. E aí a gente vai, né? Seguindo o nosso Uhum. ciclo. Quando você fica doente, que você tem que parar, e reavaliar tudo isso, melhorei. Eu falei, cara, eu vou meditar. A meditação ela vai fazer parte agora do meu momento de autocuidado. Então, agora, definir um horário. Nada é agendado nesse horário, porque esse horário é o meu momento de autocuidado. E há 10 dias eu medito todos os dias sem falhar. Claro que a gente diz que um hábito, ele se torna hábito depois do 21º dia. Tem até um estudo sobre isso, né, Aline? Então, eu Tem. estou esperando chegar ao 21º dia para dizer que agora eu tenho o hábito da meditação. Mas ainda que a gente precise esperar uns dias para que isso se torne um hábito, você precisa começar. E assim como, Exatamente. não é? E assim como na organização, qualquer outro hábito que você queira adquirir, seja de alimentação saudável, seja de um exercício físico diariamente, porque às vezes também a gente faz exercício hoje, vai fazer exercício de novo daqui 10 dias, né? Todo hábito que você queira adquirir, você começa pequeno. E assim Uhum. é na organização, né, Aline? Então, eu não aguento mais ver a minha casa do jeito que tá. Pois comece pequeno. Todas as vezes que eu chego num cliente, eu falo: onde está a sua maior dor? Ah, Simone, minha maior dor é minha cozinha. Nossa, eu não suporto. Eu vou cozinhar aqui, eu falo ter um ataque, um AVC toda vez que eu entro nessa cozinha. Então, se a cozinha é sua maior dor, vamos começar pela cozinha de forma
gradual, de forma pequena, gaveta por gaveta. Ainda mais no momento que a gente está vivendo, né, Aline? Para que correria? A gente precisa ficar em Exato. casa. É um momento que você tem para olhar para sua casa, olhar para aquela parede que você quer pintar, olhar para um negócio que precisa ser trocado. Faça isso com calma. Vou dar só mais uma dica que eu estou usando aqui em casa. Eu escrevo no espelho. Que inclusive a minha coach Justine, ela até entrou aqui maravilhosa, minha mentora. Em algum momento da vida a gente falou sobre isso e eu comecei a escrever no espelho. Então, se a gente tem pendência na casa, eu escrevo lá: trocar lâmpada da cozinha, comprar gancho para vassoura. Vai botando suas pendências. E aí, quando você sai ali na rua rapidinho, você vai resolvendo. Isso tudo traz uma transformação e uma cabeça diferente e uma forma diferente de olhar para as coisas que você Exato. consegue aplicar em vários campos da sua vida. Então, se a sua maior dor como pessoa, por exemplo, é conseguir uma alimentação saudável, é se manter num plano, né? Num plano alimentar. Você fala assim, nutricionista e exercício, você já foi em vários. Eu falo por mim, gente, incontáveis. Incontáveis. O grande lance é você conseguir se manter no plano. Qual o seu objetivo? Né? Assim, É é para mais onde você quer olhar, saúde, né? Para onde você quer é mais olhar? O que que você saúde, é mais quer? disposição. Exatamente. E assim, na organização, o que que você quer? Você quer o quê? Uma casa mais organizada? Você quer parar de perder tempo procurando coisa na hora de você sair? Você quer parar de chegar atrasado nos compromissos? Porque toda vez é um reme-reme de você correndo atrás de coisa dentro de casa. Você quer começar a economizar dinheiro e parar de desperdiçar alimento, por exemplo? Quando você organiza a sua despensa, e aí você consegue Uhum. enxergar todos os alimentos. Quando você chega do supermercado, você consegue colocar as coisas por data de validade. Isso não é preciosismo, não, minha gente. Isso Não traz um mesmo. efeito prático na sua vida. Na hora que você organiza a sua despensa, quando eu falo despensa, não necessariamente é um cômodo para isso, tá? Pode ser uma Uhum. porta de armário. Quando você organiza esse lugar e você sabe exatamente o que que tem de alimento, o que que você precisa comprar, você não chega com um fardo de açúcar na sua casa e fala, putz, já tinha açúcar aqui em casa. Você evita esse tipo de coisa, é um desgaste desnecessário. E Além do fora as histórias que desgaste, se conta, né? Porque assim, a pessoa chegou com mais um fardo, geralmente fala assim, ah, eu sou uma besta mesmo, por que que eu não olhei aqui? Nunca é, nossa, love is in the air pra mim, porque, é, poxa, que bom que eu tenho mais açúcar por mais tempo. Nunca é assim. exato. São É, sempre umas historinhas. E é quando a uma gente culpa, fala de né? se sim, e quando a gente fala de se organizar para se organizar para um fim, e isso É, economiza dinheiro, as pessoas às vezes não têm muita clareza, porque é isso. Quantas vezes a gente desperdiça alimento? E aí eu tô falando de verdura, legume, e aí uhum, começa a se contar a história, fala assim, ah não, eu não vou comprar não, porque aqui em casa sempre estraga. é. Aí não come, Quantas né? vezes... Aí não come. Aí não compra, não come, não experimenta, não tem É, nutrição, não tem é. energia, fica Porque doente, e aí sempre estraga, né? porque sempre estraga. É. Tem um ponto que a gente trabalha na organização também, Aline, que é a questão de organização de cardápio, tá? Cardápio Hum, semanal. É, que é assim, você. Ah, não, Simone, aí não, pelo amor de Deus, organizar cardápio. Gente, donas de casa que estão aqui comigo. Uma vez por semana, pelo menos, a gente precisa fazer uma lista de compra. Não tem como, é inevitável. Você precisa ir no supermercado, você precisa ir na feira, você precisa comprar comida para dentro da sua casa. Ponto. Você tem que fazer isso. Isso não é escolha, tá? Você vai precisar sentar para fazer uma lista de compras. Por que que do lado você não bota um papelzinho já para organizar o que que vocês vão comer, a família, né? Eu falo, de segunda a sexta, sei lá, de segunda a sábado, né? Então, muito rapidamente, de uma forma macro, tá, Aline? Como é que eu faço aqui em casa? Então, eu começo, por exemplo, pelas proteínas. Então, segunda vai ser frango, quarta vai ser carne, terça, pulei terça. Terça vai ser carne, quarta vai ser cogumelo, sei lá como é que funciona a alimentação na sua casa. E depois você vai colocando o que vai ser os acompanhamentos. Ah, então eu vou comer um bifezinho acebolado, aí vai ser arroz, feijão, salada e uma verdura tal. A partir disso, você consegue fazer a sua lista de compra e você vai comprar o que vocês se programaram para comer. Então, você não vai chegar e na aí não feira, por estraga. exemplo.
Você não vai chegar na feira, por exemplo, ficar olhando para a banca e falar assim, ah, me dá esse aqui, me dá esse tomate, me dá esse negócio aqui, esse alface. Folha, por exemplo. Folha é um negócio que vai pro lixo, que é uma beleza, se você não tomar cuidado, né? Mas se você faz essa organização mínima do cardápio, junto com a sua lista de compra, você acaba comprando exatamente o que vocês vão comer na semana. A gente não precisa ter aquele estoque gigante, principalmente dos alimentos que não são tão perecíveis, como frutas, verduras e legumes, e você evita um desperdício surreal. Surreal. Exatamente. Quanto tempo? Olha, a primeira vez que você for fazer um cardápio, pode ser que você demore 1 hora. Ah, eu não faço ideia. Sabe o que eu faço, minha gente? Eu pego meu celular, eu quero fazer sobrecoxa, por exemplo. Pego meu celular e falo, receitas de sobrecoxa. Aí Bem-vindo ao meu planeta. eu pego o link e mando para minha secretária. Ela sabe que no dia que tiver sobrecoxa, ela só É olha o aquilo link. ali que ela... Então, a primeira vez que você for fazer, minha gente, é 1 hora, tá? Até você pegar o esquema. A segunda diminui, a terceira diminui, daqui a pouco você está fazendo tudo em 15 minutos, entre o cardápio e E a a lista de lista? compras. Simone, mas eu vou escrever aonde? Vou te mostrar aqui, ó. Tá um papel em branco aqui, tá vendo? Papel em branco. Vai escrever assim, ó. Aqui a gente mostra na hora, né, Aline? Vai Isso botar aqui, ó. aí. Segunda, terça. Vou mostrar, peraí. Tô fazendo lento aqui, mas só pra vocês terem uma noção. Aqui, ó. Isso. Você pega aqui, Não, ó, e mas bota isso, gente, segunda, isso é tão terça, quarta. rico. Por que que isso é rico? As dicas que a Simone está trazendo são simples, né? Mas a vida é simples assim. Tem que Aí é ser, que minha tá a gente. riqueza da parada. Aí é que tá. Porque aí sobra tempo para fazer as coisas que a gente gosta, para brincar com o filho, sobra Isso, tempo para você sentar no chão isso. para fazer alguma coisa, sobra tempo para eu escolher o que que eu faço com esse tempo, sobra tempo para eu Inclusive pensar em nada, novos né? projetos. É tipo a Pode fazer caixa do inclusive nada que eu nada, né, adoro. minha gente? Eu E aí adoro é fazer nada vários mesmo, nadas. gente. Uhum. Porque quando você sai dos vários nadas, eu não sei você, Simone, mas quando eu saio dos meus vários nadas, eu falo, uau, como é bom, né? E agora eu posso produzir, eu posso, por quê? Tem leveza no negócio. Tem Isso. tipo, sabe, não fazer nada sem culpa. Tem Uhum. hora que é pra não fazer nada mesmo. Porque E a tá gente tudo bem. processa muita coisa ao mesmo tempo, são muitos papéis, são muitas coisas, né? Eu digo, eu posso falar, não sei da sua Helena, mas a minha Helena é fogo na roupa, veio de encomenda, tá? Ó, meu cílio aqui, ó. E Ó, é é uma. de enlouquecer. Ontem ela tava comendo escova de dente, arrancou as cerdas. Cara, foi um segundo. Ela começou a arrancar as cerdas Comer da escova escova de de... dente aí é o problema? Então eu vou te contar a minha aqui, tá? Estou eu internada com dengue. Tô lá internada, lá no hospital, meu Ah, marido comigo lá. Eu tenho uma cadela, que é a Nina, que é a minha filha mais velha, que é uma pug. E aí as minhas secretárias maravilhosas aqui com as meninas não tiveram tempo de descer com a Nina. A Nina fez um cocô no meio da sala. Beleza. Ela tava até super aí, apertada. Helena pega o cocô com a mão. Aqui, ó, faz de conta que aqui é um cocô. Chega pra irmã mais velha e fala: ó, má, cocô da Nina. Pra botar um cocô do cachorro na boca, faltou isso. os anjos da Então, guarda dessas Helena trabalham, viu? Eu te falo. minha gente, aí você, mãe, dona de casa, né? Profissional, você não pode sentar 1 horinha, botar a perna pra cima e assistir um seriado, Por tranquila? que não? Por que Pelo amor não? da Virgem. Ah, não dá não. Pelo Ó, amor mesmo. esse. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, né, Aline? Tô te ouvindo. Que esse Uhum, fone pode aqui falar. também é. Daqui a pouco o bicho some. Gente, simplicidade para você se organizar em todos os momentos, e principalmente quando a gente fala de casa, é o que há. Ah, eu vou fazer meu cardápio, mas aí eu vou procurar na internet um cardápio, eu poder imprimir, não sei o quê. Minha irmã, pega uma folha em branco, testa, vê se isso vai funcionar para você primeiro. Não se Exatamente. desgasta. Vou arrumar Eu meu costumo armário. dizer, sabe, Simone, que o bom é inimigo do ótimo. As Ah, eu pessoas ficam também. mirando no ótimo, porque o ótimo tem que ser assim, porque o ótimo É, tem que ser assado. Cara, e esquece de fazer pequenos movimentos porque é bom. E aí fica é, com aquela maldita sensação de que, ai, meu dia passou e eu não fiz nada. Ó, os ombros, chega a cair assim, ó. é, é, Sabe? Não, é. apruma, peraí, o que que dá para fazer? Né? O que que é possível? É E dentro as da possibilidade de insônias? cada um que tá aqui.
E as Exato. insônias, Aline, que a gente falta morrer, né? Porque assim, cara, eu tinha me programado, a minha lista de atividades tinha 72 itens. Eu só fiz 59, lascou. Porque isso é uma outra coisa. Porque isso é uma outra coisa. É, você ter listas, né, do que você precisa fazer no dia, do que você se propõe a fazer no dia. Aí depois que eu adoeci, porque parece que eu sou uma pessoa antes da doença e depois, e eu sou mesmo. Me fez refletir demais, sabe? É, Que bom. dois itens fundamentais que eu preciso fazer, eles estão na minha lista, por dia. Dois itens muito importantes, que se eu não fizer, eu vou causar algum impacto, ou numa situação, ou para uma outra pessoa, ou seja, são itens importantes mesmo, urgentes, fundamentais. E depois, outros itens, que se eu fizer, beleza, mas se eu não fizer, eu posso pular ele por outro dia. É outra atitude básica, simples, que você consegue fazer assim, enquanto você senta ali para ver uma novela, para ver um. Novela não, que não tá nem prestando, né? Mas para fazer um Qualquer nada por coisa. 10 minutinhos, você bota ali o que que você vai, o que que você espera executar no dia posterior, né? No amanhã. E aí você já acorda sabendo quais são suas atividades, quais são os seus papéis e etc. E isso é Isso tudo tão que eu tô falando é rico, de uma porque, forma. desculpa até te interromper, mas o que você está falando é tão Não tem rico, porque problema. assim, o cérebro ele funciona assim. Ele gosta disso, ele quer acordar e saber o que ele vai fazer. Então, se eu acordo Exatamente. com a minha energia voltada para aquilo, isso tem uma coisa, tem uma substância no cérebro que chama SARA, que é justamente onde eu dou É. foco. Aí eu dou foco naquilo, por quê? O neocórtex dá foco só de 5 a 9 coisas. E a gente tem Uhum, 50 milhões de influências. Se eu uhum. já acordo organizando qual vai ser meu foco, o meu dia fica mais fácil. Por quê? É, É como se o meu filtro aqui, o meu filtro fosse ver só as coisas que eu realmente preciso fazer, porque eu já organizei no dia seguinte, no dia anterior. é. E quando você falou assim da coisa do ticar e listar as coisas, fiz 59 coisas de 70 da lista. Cara, comemore aquilo que você fez. Isso Isso. gera dopamina. Gente, isso é hormônio, isso não é a Aline que está falando, a Aline que está inventando. Não, isso é hormônio. O meu corpo libera dopamina cada vez que eu dou um tique na lista, assim, ó. É um tesão. Literalmente, eu pego, olho um negócio na lista e faço assim, tique. Eu ainda rabisco, Uhum, ainda faço assim, ó, isso aqui já uhum. foi, essa aqui eu já venci. E Exatamente. gera isso gera ânimo de vida. E é isso, É, isso no emagrecimento, na organização. Por isso que eu estou falando de ir por partes, não é? Me corrija se eu isso. estiver errada. Porque É eu isso comemoro um mesmo. ciclo de fim, né? Por exemplo, eu É, comecei uma coisa, eu terminei aquele ciclo. Comecei outra coisa, eu terminei aquele ciclo, né? eu acho que o que nos aflige é esse lance de não ter acabativa nas coisas, sabe? A gente sempre começa e não acaba. E isso vale para dieta, por exemplo. Olha, agora eu vou fazer uma reeducação alimentar, um negócio que eu quero chegar a tanto de peso, a X% de gordura. Eu não vou nem entrar nessa questão de percentual, de peso, etc. O que você deve olhar, o que você não deve, porque não é o foco. Mas assim, você conseguir executar e chegar no seu objetivo é muito satisfatório. Agora tem uma coisa que eu gosto de falar sobre isso, que é o seguinte, Aline. Não rolou. Por exemplo, fiz uma lista e aconteceu alguma coisa no meu dia que eu não consegui executar a lista. Uhum. Gente, ok, vamos para o próximo dia. Porque também, quando a gente entra nessa onda de agora eu vou ter acabativa, agora eu vou ser uma concluidora, né? Eu vou começar um negócio e vou terminar. Acontece alguma coisa no seu dia e que te impede, você se culpa. É uma bola que fica aqui na sua garganta e a gente precisa também conseguir ter leveza nessas questões que estão fora do nosso controle, né? Então, por exemplo, Exatamente. lá vou eu de novo com os meus exemplos. Eu estava ótima. No outro dia eu estava mal, fiquei doendo, não sabia de onde, foi por um mosquito do satanás veio aqui e me picou. Fiquei 10 dias fora de combate. Então, tudo que estava planejado, e detalhe, Aline, você está no meio digital. Você vai entender o que eu estou falando. Eu estava no meio de um lançamento. Eu estava lançando Putz. o meu curso online. Porque além do Mãe de Cabo a Rabo, eu tenho um outro perfil
Ou, além do Põe na Caixa, eu tenho um outro perfil que é o Mãe de Cabo a Rabo. Nesse perfil, eu falo para mães e gestantes, o assunto é esse. E eu lancei lá um curso de organização da gestação. Tá? Eu ajudo mulheres a organizar a gestação, do momento da concepção até o bebê nascer. E eu estava no lançamento desse curso quando eu fiquei doente. Então, o meu trabalho mental foi enorme, porque eu tive que Eu falar, olha, imagino. Simone, você vai ter que delegar, as coisas vão ter que acontecer sem você, e tá tudo bem, vai dar tudo certo, como realmente dá, né? Como É, realmente dá. Então, é assim, você se organizar sim, você colocar suas atividades no papel sim, mas você ter leveza caso aquilo não possa ser executado da forma que você planejou. Porque tem situações no nosso dia a dia, principalmente quando a gente fala de mães, né? De crianças e tal, que fogem totalmente do nosso controle. uhum, uhum. E tá tudo bem. Exato. E aí tem uma coisa muito legal que eu preciso deixar para as pessoas, assim, é, sabe aquela coisa do mais? Tipo, ai, eu fiz a minha lista, mas deu tudo errado. Ai, eu me conto Hum, histórias e eu lamento. Tenta inverter esse mais, porque no cérebro o mais tem uma conotação negativa e ele apaga todas as sentenças anteriores. Então, por exemplo, busque fazer. Ó, hoje eu não fiz a minha lista, mas amanhã vai ser diferente, porque eu vou fazer assim, assim, assado, ou mais aconteceu alguma coisa. Coloque uma coisa positiva depois do positiva. mais, não negativa. Porque se você É, põe negativo, você cagou tudo para trás. Porque às vezes você fala é. assim: eu sou organizada, eu fiz uma lista, eu isso, eu aquilo, nananana, nananana, mas eu não fiz o que tinha que ser feito. Sou Pronto, você incompetente. destruiu, exatamente, você assumiu o rótulo de incompetente e destruiu tudo de positivo que você tinha dito antes. E isso, o Exatamente. seu cérebro fica só com aquilo que é negativo. Então, o poder do mais é impressionante. É É, impressionante. Busque mudar essas sentenças do final, mesmo quando a lista não rola. E é. acontece. Somos humanas, né? Pois é. E é isso mesmo. Eu tô vendo aqui que o doutor Gustavo entrou aqui, cirurgião plástico maravilhoso. Tô aqui falando de Opa, organização, opa, tô opa. organizando para colocar peito, hein, doutor Gustavo? Ó, Ó, eu aqui, ó, aqui porque é bom. também, tô na fila, tô na Tá, fila. porque meu filho, eu preciso botar peito, porque diz que mulher, quando bota silicone, a gente assume uma outra Ah, personalidade. Eu é? quero Não, entender como então é que é essa peraí. personalidade. Eu tô querendo essa personalidade pra mim. Minha Depois gente, você me passa, depois me passa o endereço dele. não, já, peito a vida. Ó, e eu não sei você, mas o que eu tinha de peito se foi, minha filha. Nem me Não, minha lembro filha, mais. não, não sei o que é isso mais não. Peito. Só sei que o chão Gente, fica gelado. isso! Tamo junta! Tamo junta! Minha gente, esse momento de descontração é mesmo só pra gente focar nessa questão de se culpar e se colocar num lugar de Exato. incompetência, quando o que você planejou não funcionou, não te ajuda em absolutamente nada. Te coloca num lugar que não acrescenta absolutamente nada. Você tem sim o que fazer em relação a isso. Porque tem a diferença, né, Aline? Hoje, na pandemia e nesse isolamento que a gente está vivendo, está ficando muito claro as coisas que você tem controle e as coisas que você não tem controle, né? Exatamente. Então, o que você tem controle, atue sobre essas coisas. Então, por exemplo, quando a gente está falando de vida profissional, putz, eu tinha uma loja de roupa, uma loja física, e com essa pandemia me lasquei. Você precisa, assim, se reinventar, encontrar novas formas de atender seu cliente, isso está sob seu controle. Agora, Uhum. quando a pandemia vai se estabilizar, quando você vai poder abrir sua loja, isso está fora do seu controle. Então, você acordar todo dia e o seu pensamento ou a sua fala, a primeira coisa é ser, meu Deus do céu, se eu não abrir a minha loja, eu vou falir. Se eu não abrir a minha loja, eu vou Uhum. falir. E assim sucessivamente, isso não te leva a lugar nenhum. Não te tira do lugar que você está. Então, ou você se reinventa, ou você muda de ramo, ou você se movimente em relação ao que você tem controle, ou qualquer afirmação negativa que você colocar em relação a isso não te apoia em nada. E é Assim o que eu falo como... sempre de perguntas de possibilidade, né, Simone? O que Exato. que são perguntas de possibilidade? Se Maravilhoso eu estou isso. muito preso no por que isso aconteceu comigo, por que a Vitimismo, vida é né? assim, por que é o vitimismo. Gente, isso é muito real, isso às vezes a gente faz sem querer, tá? Não é É, consciente. Então, é. no momento que você se pegar, começa a se observar, começa a observar a sua fala. Você começa, muda isso e fala, tá, ok, minha loja fechou, vou usar o exemplo assim, minha loja fechou, eu Tô na tenho merda. estoque,
tô na merda, tenho boleto para pagar, aluguel, funcionário, babá, babá. Como eu posso rentabilizar? Como que eu posso fazer diferente? Eu tenho lista de cliente, como é que eu posso fazer para que elas saibam das novidades que eu trouxe e que elas nem estão sabendo? Como eu posso? É pergunta de possibilidade, como eu posso? Porque sentar no problema e chorar, isso. Não vai resolver. A Justine, que é a minha coach, ela fala um negócio que é maravilhoso. A qualidade da pergunta é a qualidade da resposta. Exatamente. Isso é maravilhoso, isso ficou aqui dentro da minha cabeça, eu nunca mais vou esquecer isso. Então, assim, eu tenho uma situação real para resolver, seja ela qual for, minha gente. Seja ela dieta que você não consegue acompanhar, seja ela disciplina para exercício físico que você não tem, seja ela o movimento sanfona do seu corpo, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Você tem uma situação real que você precisa atuar em cima dela, né? Você tem controle sobre isso. Quais são as possibilidades? O que você pode fazer? Aqui, ó. Lista. O que eu posso fazer em relação a isso? Cara, definitivamente eu preciso perder os 10 quilos que eu ganhei na gestação. Vamos imaginar que essa seja a sua questão. O que eu posso fazer em relação a isso? Já tentei dieta, então procura outra ajuda. Qual outro tipo de ajuda que existe? Né? Quais outros profissionais que podem me apoiar em relação a isso? Comece a colocar possibilidades. Movimento, Aline, é um negócio que eu falo. Quem me segue já encheu os pacová de me ouvir falar isso. O movimento traz solução. Mas não é só o movimento, né? Não é ser barata tonta, mas assim, é procurar a solução, é listar, é falar com as pessoas, é network, é pesquisar. Exato, movimento. Porque não significa que você vai, igual você falou da lista, né? Vou usar o mesmo exemplo da questão do peso, dos 10 quilos. Não significa que a pessoa vai encontrar a saída num primeiro momento, mas pelo menos ela vai parar de buscar mais da mesma coisa. Exato. Sabe? Beleza, fiz a dieta, não dei conta. Beleza, qual é o outro profissional? Vou, por exemplo, no educador físico. Também aquilo não deu jeito? Opa, peraí, a minha cabeça que tá fazendo com que eu faça isso. Se é a minha cabeça, que tipo de profissional que eu vou buscar? Pois é. Entende? Então, assim, é isso. É fazer movimentos diferentes. Isso faz com que a gente saia da sensação de ser barata tonta. Sabe? Porque tem gente que fala assim, mas eu já tentei. O que você tentou? Eu falo isso porque eu atendo isso sempre. Eu já tentei a dieta do Ducan, nem sei se eu posso falar, mas tô falando. A dieta do não sei o que lá, a outra dieta do não sei o que, e não deu certo. Não adiantou. Você tá tentando a mesma coisa. Você tá tentando a mesma coisa. Não é isso que vai ser a solução. Então, assim, essa coisa do verbalizar, amei isso que a sua coach disse. Porque é bem isso. A qualidade da pergunta é a qualidade da resposta. Então, se eu me faço perguntas do porquê, eu me ponho numa posição de vítima, e vítima não é protagonista. Vítima não é protagonista. Beleza, como eu faço para sair dessa história agora? Né? É isso. Isso mesmo. Olha, a gente tem condição de ficar aqui até umas 3 da tarde, porque assunto... Mas acho que nós já entregamos e que nós prometemos, né? Não falta. Exatamente, minha gente. Adorei, Aline. Adorei estar aqui com você. Eu que amei. Obrigada. Vou estar sempre à disposição, viu? Te agradeço. Foi uma delícia trazer você aqui com um novo olhar, né? Essa coisa para as pessoas entenderem um pouquinho dessa organização, um pouquinho desse movimento do que não é arrancar tudo do guarda-roupa. Inclusive, eu peguei essa dica para mim agora. Pelo amor de Deus. Não é arrancar tudo do guarda-roupa, sabe? É um passo de cada vez, uma coisa de cada vez. Isso no emagrecimento é a mesma coisa. Pronto. Porque você vai fazendo descobertas. E aí você vira literalmente um novo ser. É lindo isso. Começa pelo pequeno e se torne uma pessoa de acabativas. Se torne uma pessoa concluidora. Né? Comece do pequeno e conclua aquilo. Dá uma sensação boa do cacete. Porra, é um tesão, né? E aí você vai subindo. Seja melhor que você mesma. Seja melhor que você mesma. Né? Defina metas na sua vida que você supere a você mesma. Você não precisa focar numa outra pessoa, numa outra situação, ou num outro corpo, ou numa outra atitude. Né? Então, defina metas que você melhore em relação a você mesma. Isso traz uma tranquilidade, maravilhosa. Linda, obrigada. Isso. Obrigada por beijo para todo mundo, minha gente. Obrigada pela prazer. presença. Beijo, povo. Com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. Tchau, tchau.